Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia para o sexto ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos agora identificar o número e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 35, com o objeto de conhecimento Biodiversidade e Ciclo Hidrológico, parte 1, com um detalhamento Pesca e Lei do Defeso. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Começamos a nossa aula falando da pesca, que é uma das atividades mais antigas e é realizadas pelo ser humano. Como é que a gente pode definir essa atividade, que hoje é uma atividade econômica também? Como a atividade de captura de peixes e outros animais aquáticos. Porque não vamos estar falando apenas da retirada de peixes. Temos na pesca marinha e também na pesca fluvial a retirada de camarões, caranguejos. Então, a gente tem uma diversidade de vida aquática e a pesca vai estar relacionada a todas esses animais que acabamos retirando do seu habitat, seja ele para consumo próprio, ou seja, esse pescado para venda no comércio local ou ainda através da indústria, como beneficiamento desse alimento, para a venda, né, internacional, ou seja, o comércio externo. Nós vamos ter diferentes formas na qual a pesca ela é colocada em prática, às vezes utilizando menos recursos, às vezes utilizando grandes embarcações. E a gente vai ao longo da nossa aula falar um pouquinho de cada uma delas. A gente inicia esse nosso momento falando do que é extrativismo animal e colocando a diferença entre pesca e caça. A gente tem, então, que o extrativismo animal ele vai consistir em retirar da natureza recursos de origem animal. E essa retirada, esses recursos, vão servir para fonte de alimento, isso podendo ser algo de subsistência, ou seja, retirar essa pesca, esse animal, do seu habitat para comer, para se alimentar ou para vender esse produto, tá ok? E ele também pode servir, as outras partes desses animais podem servir como matéria-prima para a indústria. É importante a gente colocar que temos tanto a pesca quanto a caça dentro do extrativismo animal, mas a nossa aula ela vai se deter quanto à pesca, ou seja, nós vamos abordar a pesca ao longo da nossa aula, tá bom? E o que é essa pesca, como eu já coloquei para vocês? Ela é uma forma de extrativismo animal e sendo que ela é uma das formas predominantes no mundo inteiro. Ou seja, aonde tem água e tem peixe e tem outros animais aquáticos, a pesca acaba sendo realizada, tá bom? E vai ser a caça, ela acaba sendo não bem mais vista, porque hoje diversos animais, sejam eles aquáticos, terrestres, eles estão em extinção. Então, a caça, como ela tem uma ideia mais predatória, como se fosse retirar da natureza aquele animal, mas não para consumo, e sim para como se fosse um prêmio, como se fosse ali uma vitória caçar determinado animal. Então, não é mais bem visto pelas sociedades, porque ela deixou de ter essa característica, né, de alimentação para que seja apenas uma forma de competição. Então, a caça ela já não é mais bem vista, ela não é mais incentivada em diversos países e até mesmo em alguns países ela é considerada ilegal. Então, aí é considerada crime, principalmente se for quanto a animais que estão em risco de extinção. A pesca, como eu falei, ela vai ser dividida em diferentes formas e a gente pode classificá-la quanto ao local. A gente tem a pesca fluvial e a pesca marinha. A pesca fluvial, como já diz o nome, ela vai acontecer nos rios. E quanto à marinha, acontece
na área de mar, nas águas do mar. Ok? E a gente vai agora verificar mais a fundo informações quanto à importância da pesca. Porque esses alimentos que a gente retira, esse pescado que é retirado das águas, ele vai servir como fonte de alimento. Temos aí a representação, inclusive, do tambaqui, um peixe daqui da região da Amazônia que faz parte da alimentação, da rotina alimentar de diversas populações e que é um produto bem visto e bem querido no mercado. Acaba tendo, então, aí uma boa comercialização desse peixe. A pesca também é importante porque ela vai gerar empregos em todas as suas etapas. Na parte de retirar esse alimento da água, na forma de comércio desse produto, na parte também de beneficiamento dentro da indústria. Se esse pescado ele fica no mesmo local em que ele foi retirado, ele gera empregos a nível local. Mas se esse peixe ele é exportado, ele acaba também alcançando outros níveis do mercado, outros níveis do comércio, a nível global, né, a nível externo do país da qual ele foi retirado. Ok? Ainda a gente vai colocar que a importância, como eu já até adiantei, ela vai estar dentro da economia local e global, porque ela vai ser um produto de exportação e gera renda para os países. E o comércio internacional de pescado acaba movimentando a indústria, o que contribui para a parte econômica dos países. A gente vai agora compreender um pouco mais sobre essa parte, falando sobre a pesca a nível de Brasil, que a gente vai conseguir falar. Quais são, então, os países pesqueiros? A gente vai, então, acompanhar uma animação que vai identificar os 5 países que tiveram a maior produção no ano de 2019. Então, olha só. Aqui o Mapa Mundi, e no Mapa Mundi já se destacam alguns países: Estados Unidos, Peru, Índia, China e Indonésia. Do 5º lugar para cima, a gente tem a identificação do Peru, que no ano de 2019 pescou 4.900.000 toneladas de pescado. Os Estados Unidos em 4º lugar, com 5.293.000. A Índia em 3º lugar, tendo aí uma pesca de 13.277.000 no ano de 2019. Em 2º lugar, a Indonésia, com mais de 23 milhões de toneladas de pescado. E em 2019, o principal país pesqueiro foi a China, com a qual ela teve ali uma produção superior a 82 milhões de toneladas de pescado. Então, a gente vê que são diversos os países que vão ter, né, no pescado uma atividade econômica importante para a economia dos seus países. E a gente vai agora entender como o Peru se destaca, né? O país daqui da América do Sul, ele tem como características naturais das suas águas a chamada corrente de Humboldt. E a gente vai compreender melhor o que é essa corrente e quais são as características e as vantagens dela ao ocorrerem na costa desse país. A corrente de Humboldt e a riqueza pesqueira do Pacífico. No vasto Oceano Pacífico, ao longo da costa oeste da América do Sul, existe uma corrente marítima que é vital para a vida marinha e para as comunidades humanas: a corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é uma corrente oceânica fria que vem das profundezas do Pacífico. Ela traz águas geladas e ricas em nutrientes para a superfície, criando um ambiente perfeito para o crescimento do plâncton. O plâncton é a base da cadeia alimentar marinha. Com essa abundância de nutrientes, a corrente de Humboldt suporta uma enorme variedade de vida marinha, tornando essas águas extremamente produtivas. Essa riqueza marinha tem um impacto direto na pesca. No Peru e no Chile, a pesca é uma das principais atividades econômicas, sustentada pela abundância de peixes como a anchova, o atum e a sardinha. Graças à corrente de Humboldt, o Peru
é um dos maiores produtores de peixe do mundo. A pesca sustenta não apenas a economia do país, mas também as vidas de milhares de pescadores e suas famílias. A corrente de Humboldt é um exemplo de como as forças naturais podem criar oportunidades para as comunidades humanas. A sua preservação é essencial para que essa riqueza continue a beneficiar gerações futuras. Então, vocês puderam acompanhar essa corrente marítima e que ela traz ali essa vantagem de trazer essa fertilidade, esses nutrientes na água, fazendo com que aquela região da costa do Oceano Pacífico, da questão da América do Sul, tenha uma maior produtividade pesqueira. A gente continua a falar da pesca, mas agora quanto à forma com a qual se pesca, começando pela pesca artesanal. A pesca artesanal, ela é realizada por família de pescadores. Nessa forma de pesca, há um menor emprego de equipamentos modernos. Então, ela é feita, como vocês podem ver, por embarcações menores, canoas. Os pescadores não utilizam tecnologias, eles vão ali na rede ou através de varas. Então, eles têm técnicas mais que foram passadas de geração para geração, né? Então, a gente tem como característica a pesca artesanal a pesca realizada pelas comunidades ribeirinhas. Então, a pesca artesanal, perdão, as comunidades ribeirinhas, elas vão ter uma dependência da pesca para a sua subsistência. Ou seja, o peixe acaba sendo, então, a principal fonte de alimento, até mesmo porque essas comunidades ribeirinhas, como já diz o nome, estão próximas aos rios. Então, vão ter ali uma maior possibilidade de obter sua alimentação a partir da água. No entanto, a pesca artesanal, ela também acaba ocasionando, na verdade, alguns impactos ambientais, porque há a retirada dessa vida aquática do seu habitat natural. E isso pode trazer consequências como a extinção, se os pescadores não respeitarem o período da piracema, ou seja, aquele período que as espécies estão se reproduzindo, também pode acabar ocasionando ali uma menor produtividade futura, porque esses peixes foram retirados muito cedo, né? Ou seja, antes do período que eles estivessem com melhor peso, com melhor tamanho, para realmente gerar renda e até mesmo poder ser melhor fonte de alimentação. A gente tem também a pesca marinha. A pesca marinha, ela vai ser realizada na costa, ou seja, no litoral do Brasil, né, no litoral brasileiro, e assim como outros países que têm acesso ao mar. A gente pode citar alguns grupos que vão depender dessa pesca para sobreviver aqui no litoral brasileiro, como no norte, as comunidades de redeiros e também os curraleiros. A gente vai poder citar ainda que eles usam redes e estruturas fixas para capturar peixes. Temos ainda na região do Nordeste os jangadeiros, que eles vão utilizar para a navegação pequenas embarcações que são chamadas de jangadas. No sul e no sudeste tem os caiçaras, que combinam pesca artesanal, né, e também com a agricultura para sua subsistência. E todas essas comunidades, eles têm em comum na pesca artesanal as técnicas tradicionais que foram passadas de geração para geração. E esse trabalho acaba, e como ele é feito de forma por uma menor parte da população, não é com o objetivo de atingir grande comércio, ou seja, vender esse produto em larga escala, acaba que a forma de pescar respeita mais os ciclos da natureza, sendo então mais sustentável. Diferente do que a gente vai encontrar na pesca industrial. A pesca industrial ela vai ocorrer em alto mar, então já é mais longe da parte do litoral, da costa, né, de países. E já não são pequenas embarcações, são grandes navios que possuem recursos avançados para retirar uma maior quantidade de pescado
do mar. Então, vão ser tecnologias como sonares, que vão poder localizar aonde estão esses cardumes, para que eles tenham uma pesca mais certeira. Essa pesca ela vai ser feita em larga escala, porque ela objetiva atingir o comércio e também a exportação desse produto, tá? E a gente vai agora ver um pouco da realidade dos pescadores do Brasil. O Brasil ele tem as comunidades de pescadores, como eu já mostrei para vocês, e a gente tem aqui os dados que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esses. Inclusive, temos alguns estados na qual há mais pescadoras do que pescadores. Olha só, acompanha comigo. Temos aqui, então, a lista dos estados, tá? Aonde o estado com a maior comunidade pescadora é o estado do Maranhão, e aí ele possui mais de 267 mil pescadores, sendo que a maior parte são mulheres. Olha só, Maranhão tem 150.691 pescadoras. Contra não, né? E, no entanto, apenas 116.935 homens pescadores. A gente vai identificar aqui, que vocês estão vendo, que tem alguns estados com uma estrelinha ao lado do nome, que é justamente esses estados na qual as pescadoras elas possuem maior número que os pescadores. Então, na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco e também no estado de Alagoas, a presença das mulheres nas comunidades pesqueiras é superior à dos homens. Nessa tabela, a gente pode ainda verificar que em 2023, o total de pescadores no território brasileiro era de 1.035.376 pescadores no total, tá? Então, para vocês aí, a tabela por completo, mas vocês podem ter acesso a essas informações para detalhar, compreender melhor essa realidade, buscando na internet. Qualquer buscador de internet coloca lá Pescadores do Brasil 2023, que você consegue ter essa informação. A gente vai seguir agora falando não da pesca, mas de uma atividade econômica que teve como a pesca como inspiração, que é a chamada aquicultura. E o que é então a aquicultura? Ela é o cultivo de organismos aquáticos, que vão ser peixes, crustáceos, moluscos e algas. A gente tem aqui quais são, né, o que eles criam. Essa aquicultura, ela não vai ocorrer como acontece na pesca. Então, a pesca ela vai acontecer com o animal no rio, no mar, no lago, e o animal está solto, ele é livre. Na aquicultura, são tanques, né? Podem ser lagos até mesmo, aonde há essa criação dessas espécies de peixes, de crustáceos, de moluscos e algas. E isso acaba envolvendo um manejo controlado até mesmo do ciclo de vida desses organismos, porque vai poder passar por todo o processo de reprodução, da larvicultura, da engorda desse animal, desse organismo, até chegar ao momento da colheita, ou seja, de retirar esse organismo da água e colocar ele, então, para ser comercializado. E essa prática da aquicultura, ela vai ser realizada tanto em água doce, como em água salobra, ou ainda em água marinha. Lembrando que a salobra, ela é uma mistura de água doce com água salgada. E o importante de colocar dessa prática é que ela se apresenta como uma alternativa sustentável à pesca tradicional, porque ela já vai ter aquelas espécies que são melhor comercializadas, já colocando ali essa criação e pode facilitar, né, a comercialização desse produto. Aqui temos um gráfico onde temos a comparação da pesca com a aquicultura, né? Ou seja, a pesca por captura, ela era predominante no Brasil,
Se a gente acompanhar esse gráfico aqui, que representa a cor vermelha, de 1990, olha só, até 2020, a pesca por captura era predominante, mas vocês vão vendo que a diferença para a aquicultura, que é essa barra em laranja, ela vai diminuindo com o passar do tempo. Ela era muito grande. No entanto, ela começou a ser ultrapassada em 2021. E já no ano de 2022, a aquicultura ultrapassou, né? 2021 para 2022, os dados já são mais de produção de peixes a partir da aquicultura e outros organismos do que da pesca. Temos agora uma forma de pesca que acontece e que ela acaba causando a extinção de diversas espécies e organismos marinhos e aquáticos em geral, que é a pesca predatória. A pesca predatória já diz o nome, né? Ela vai buscar retirar tudo o que ela encontrar de determinada espécie. E isso vai ocasionar diversos problemas, como ter menos peixes no mar ou nos rios, vai trazer danos ao ecossistema, porque essa forma de pesca, ela vai utilizar dinamite para poder fazer com que as espécies saiam daquele local e essa dinamite, ao explodir, ela destrói aquele ecossistema. E também vai levar, né, à morte, ou seja, não vai conseguir nem vender aquele recurso que ele está buscando ali, perdendo, então, todo um ecossistema na qual ele está colocando a sua rede, colocando a dinamite para poder fazer a retirada desse material que ele busca vender. Ela causa impactos socioeconômicos, porque ela vai fazer com que as populações que vivem daquela espécie, do pescado também, não tenham uma fonte de renda, porque ela retirou toda aquela população daquela espécie que está sendo retirada através da pesca predatória. E isso causa insegurança alimentar. O que é isso? Que vai começar a faltar comida, alimento, para aquelas comunidades que vivem da pesca. E a prática da pesca predatória, ela não vai de acordo com aquilo que a gente até já estudou, que é a sustentabilidade, porque ela acaba levando à diminuição ou extinção de determinadas espécies que não vão ficar disponíveis para as gerações futuras. Então, há a necessidade de algumas mudanças, até mesmo porque o nosso planeta vem passando por mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas vão ocasionando alterações na distribuição e na migração dos peixes. Um peixe, de repente, acostumado com águas mais frias, e, de repente, em determinado lugar a água esquentou, aquela população de peixes deixa de estar naquele lugar, porque ela não tem mais a característica com a qual aquele peixe quer para viver, e ele passa a viver em outro lugar. Ele vai migrar para lugares onde a água ainda seja mais fria. Então, vai haver uma diminuição da produtividade pesqueira, porque não vai ter mais espécies para serem retiradas, que vão estar procurando outro lugar para sobreviver. Acontece o aumento de doenças e pragas na área, porque não vai ter mais a forma com a qual se retire, né, os peixinhos comendo ali os predadores entre si. Vai ter ali um aumento das algas, vai ter até mesmo a poluição através daqueles navios, os barcos que fazem a retirada. Então, há uma necessidade de mudar a forma com a qual se é feita a pesca. Os eventos climáticos, temperaturas mais elevadas, furacões, ciclones, né, as temperaturas que estão modificando, acaba isso tudo trazendo mudanças também para a forma com a qual a vida aquática ela vive. E, por consequência, se vai diminuir os peixes, traz também impactos na segurança alimentar. A gente tem aqui, para vocês verem, um gráfico onde traz como a temperatura do nosso planeta vem aumentando conforme os anos passam.
A gente tem aqui, ó, em 1810, as temperaturas eram mais baixas, a temperatura da superfície da Terra, que aí era por menos de 1 grau Celsius. Conforme o tempo foi passando, essa temperatura foi diminuindo e começou a ficar mais quente a partir de 1937, 1948. E a partir de 1980, então, as temperaturas só vêm aumentando. E isso mostra que as mudanças climáticas vão continuar ocorrendo. Uma forma com a qual a gente consegue, que o Brasil, na verdade, vem tentando lidar com a forma de proteger as espécies aquáticas, foi através da criação da Lei do Defeso. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa lei, e essa lei ela vem determinar que, em alguns períodos do ano, a pesca de certas espécies se torna proibida. Isso porque essa lei ela vem tentando proteger essas espécies de peixes durante o seu período de reprodução, que é inclusive porque tenham então mais peixes daquela determinada espécie e garantindo que aqueles peixes possam chegar a uma idade maior, ou seja, a idade adulta, e aí sim ser pescado e aí ter um efeito positivo, porque possibilitou que houvesse uma renovação daquela espécie. Na sequência, a gente vê por que essa lei é tão importante. Porque ela permite, como eu já falei, que haja essa reprodução e haja novos filhotes, novas formas de vida. Garante, então, a continuidade das espécies de peixe e vai manter o equilíbrio dentro dos ecossistemas aquáticos. Essa é uma legislação, ou seja, é uma lei que foi criada, colocada em prática através da Lei 10.779 de 2003, e ela foi alterada em 2015 pela Lei 13.134, na qual se institucionalizou o chamado seguro do defeso. Então, os pescadores artesanais, eles podem, então, ser agora receber apoio do governo por causa dessa lei. Os pescadores eles ficam proibidos durante esse período de reprodução de retirar determinadas espécies. E eles acabam tirando dessas espécies o seu sustento, tanto para comer quanto para vender o seu pescado. Já que ele não pode mais pescar, o governo então passa durante todo o período do defeso a pagar um salário mínimo para esse pescador. Então, aí os pescadores passam a ter esse direito para se resguardar, porque eles passam a ter, então, uma renda. E essa renda possibilita que ele passe os meses do defeso. E como é que essa lei, então, funciona? Então, em determinados períodos do ano, como eu já falei, a pesca acaba se tornando proibida em determinadas espécies, para dar a oportunidades aos peixes de se reproduzir e gerar novos indivíduos, o que faz com que essas espécies não desapareçam. A gente vai agora ouvir as palavras do professor Dyson, de Biologia, para que ele traga para a gente esse olhar da biologia, das ciências biológicas, quanto à importância da lei do defeso. O que é a lei do defeso? É a lei que garante, que protege os peixes no período de reprodução, evitando com que ocorra a pesca nesse período tão importante da vida dos peixes. Essa lei do defeso ele garante tanto a sustentabilidade dos estoques pesqueiros, evitando com que essas espécies entrem em extinção, evitando assim com que elas deixem de se reproduzir. Também garante o equilíbrio aquático, porque os peixes fazem parte da cadeia trófica. Eles também servem de alimentação para outros seres vivos. E também a lei do defeso garante a diversidade biológica, garante a sustentabilidade daquele ambiente aquático e de todos os seres vivos que estão ali interagindo. Então, pense bem sobre a importância da lei do defeso para garantir esse momento de reprodução dos peixes e, assim, evitar a extinção de espécies.
Fechando então a nossa aula, a gente traz os impactos econômicos da lei do defeso, já que a pesca fica temporariamente suspensa, e aí esses pescadores ficam com uma menor renda, né, as comunidades que também acabam dependendo dessa atividade. Por isso que ela acaba sendo importante, porque ela vai se tornar, então, a principal fonte de renda durante esse período. E vai acabar diminuindo a insegurança alimentar, porque eles estão retirando, estão sendo proibidos de executar a sua atividade, tendo então uma forma de diminuição da sua renda, e já que eles vão passar por dificuldades financeiras, a lei do defeso se torna importante tanto para espécies aquáticas, como também para o ser humano, para os pescadores artesanais, porque eles passam a contar com uma renda. Então, aqui a gente vai finalizando esse nosso momento e até a próxima.